6h32. Hoje tem Brasil em campo, mas é pros fortes, viu? Porque 11 da noite, né, Felipe Melo? Muito bom dia a você. Tudo bem, Sil? Bom dia pro Pedro, pra todo mundo. Pois é, o Brasil joga hoje o segundo jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 em Lima, no Peru, às 11 horas da noite. Para assistir a seleção vai ter que ficar acordado um pouco mais tarde, porque é o jogo que começa na terça e termina na quarta. Termina lá por volta da 1h da manhã. Isso se a gente não tiver aqueles longos acréscimos, né? E a seleção brasileira, o técnico Fernando Diniz comandou ontem a última atividade com portões abertos para a imprensa. Ele fechou depois, mas deu para ver ali que ele vai repetir a escalação que jogou contra a Bolívia. A não ser que no momento do período de treinamento fechado ele mudou tudo, mas a princípio eu acho que deu muito certo contra a Bolívia. O Brasil venceu por 5-1 e o Fernando Diniz, a tendência é que mantenha a mesma equipe. Então vamos lá para os escalados de hoje. Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães e Renan Lodge na lateral esquerda. Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. Esta deve ser a escalação oficial da seleção brasileira hoje contra a equipe do Peru. Peru que estreou com empate nas eliminatórias, empatou contra o Paraguai fora de casa e agora diante da sua torcida tenta a primeira vitória. Mas vai ser difícil, hein? Sei não, esse time do Fernando Diniz ali, pelo menos da primeira partida, deu uma boa impressão do que será o trabalho de Fernando Diniz na seleção brasileira. A partir das 11 da noite, com transmissão do futebol da Rádio Bandeirantes. Ontem pela Série B, só um jogo foi realizado, né, Felipe? E o Avaí venceu o Novo Horizontino. 1-0 pro Avaí contra o Novo Horizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, um jogo só da rodada. Hoje a gente não tem jogos da Série B do futebol nacional. E os jogadores que foram banidos do futebol, hein? Pois é, a FIFA anunciou que 3 jogadores brasileiros foram banidos para sempre do futebol após escândalos de apostas. São eles Igor Catatal, Matheus Gomes e Gabriel Tota, que não podem mais atuar no futebol. Não podem mais atuar, estão banidos do futebol. E outros jogadores foram suspensos por 360 dias, como o ex-jogador do Santos, o zagueiro Eduardo Bauerman, que hoje está sem clube. Eduardo Bauerman estava no Alanyaspor da Turquia. Ontem o clube turco rescindiu o contrato com ele. Ele ficou 2 meses lá, não jogou nenhuma partida. E ontem o clube turco rescindiu o contrato com ele. Ele já não pertence mais ao Santos. E são jogadores que foram ali acusados e condenados também, né? Acusados e condenados porque a FIFA já colocou essa punição para eles de terem participado de um esquema de manipulação de apostas, isso no ano passado, favorecendo apostadores por tomarem cartões amarelos, cometerem faltas, serem expulsos em partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado, revelada pela Operação Penalidade Máxima de Goiás, né, do Ministério Público de Goiás. Portanto, 3 jogadores banidos e vários jogadores que foram suspensos aí por 360 dias. Felipe Melo, Flamengo e São Paulo farão a final da Copa do Brasil, nós já sabemos disso, né? O primeiro jogo acontece no Maracanã por sorteio e o segundo jogo acontece em São Paulo. A torcida do São Paulo tem reclamado bastante da forma como o clube colocou os ingressos para a finalíssima à venda. O que está acontecendo? Bom, acontece que o São Paulo colocou os ingressos à venda na semana passada e na mesma hora os ingressos acabaram, né? Praticamente na mesma hora para o sócio-torcedor. Primeiro foi para o sócio-torcedor não conseguiu comprar. Aí no dia seguinte o São Paulo abriu, sem avisar ninguém, para o público em geral. E os ingressos acabaram também. O que está acontecendo? A plataforma que o São Paulo vende os ingressos é muito questionada pelo torcedor, principalmente pelo sócio-torcedor que compra o pacote, né, que paga por mês a mensalidade e não conseguiu adquirir um ingresso. Primeiro que o preço do ingresso para essa final é um absurdo, né? O ingresso mais barato naquela arquibancada ruim custa R$200. E o mais caro passa de 2.000 no camarote. E para a torcida visitante, R$700. O torcedor do Flamengo vai pagar aqui, o torcedor do São Paulo vai pagar lá no Maracanã R$700 numa arquibancada. Não estou falando de camarote, não. Segunda polêmica. O São Paulo colocou que os ingressos comprados pela internet precisam ser retirados antes. Então vai ser por ingresso físico. Você compra pela internet e você precisa retirar antes. Só que quando?
dia 21, o jogo é dia 24, o jogo é num domingo. Você vai retirar o ingresso no dia 21. Isso que o São Paulo divulgou. E o São Paulo não tem torcedor só na capital paulista. O São Paulo tem torcedor no Brasil todo, no mundo todo. Enfim, tem gente que vem de fora. Vem do interior, vem de outros estados. Como é que essa pessoa vai vir 3 dias antes, 4 dias antes para retirar o ingresso? É inviável. Então, os torcedores reclamaram bastante. O São Paulo fez uma reunião com a Polícia Militar ontem, tem novas reuniões e nessa semana deve divulgar aí o que vai fazer. O problema é que a Polícia Militar quer limitar o acesso para evitar os ingressos falsos, entendeu? Então, se você tiver o ingresso físico, você consegue entrar no perímetro do estádio. Sem o ingresso físico, você não consegue entrar. Porque no jogo contra o Corinthians, teve torcedor que comprou ingresso e não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar com o ingresso, teve problema na plataforma. Inclusive o nosso Robson Ramos, né, os filhos do Robson Ramos foram até o estádio do Morumbi, compraram o ingresso pelo site e a hora que eles foram passar na catraca, o ingresso não entrava, não passava. Alguém utilizou esse ingresso, alguma falha na plataforma. Então, para evitar falhas, o São Paulo disse que vai trocar por ingresso físico. Agora, eu lembro que eu fui na Copa América de 2017, se eu não me engano, no Mineirão, e era Copa América e tal. E eu consegui trocar o ingresso no dia do jogo, no shopping. Então pode ser uma alternativa. Tem um shopping que é aqui perto do Morumbi, o Shopping Butantã. Faça um quiosque lá, uma loja, enfim, ou outro lugar. Um ponto de troca no dia do jogo para quem não pode trocar antes, né? Pode ser uma alternativa ali para os torcedores que vêm de fora. Mas o São Paulo vai decidir isso nessa semana. Preço do ingresso caro, dificuldade para comprar. E ontem o presidente do São Paulo deu entrevista no canal Roda Viva, né? Ele foi sabatinado lá na entrevista e disse que, olha, isso acontece porque são mais de 1,5 milhão de pessoas que querem comprar ingresso para um estádio que cabe em 60, 65 mil torcedores. Então a procura é muito alta, a gente teve que aumentar o valor do ingresso e temos um setor popular que custa R$200. 14 mil ingressos a R$200 é o setor popular que o presidente do São Paulo falou isso em entrevista. O São Paulo não está acostumado a chegar em final, faz muito tempo que não chega, então deve estar confuso por conta disso, né? Precisa aprender com o Palmeiras, com o Corinthians, como é que faz, porque quando tem o Corinthians e o Palmeiras, que tem programas de torcedor, nós não temos esse problema. Eles conseguem administrar essa questão. Jogar para a Polícia Militar a responsabilidade, falar a polícia quer fazer um bloqueio, porque o Morumbi é diferente das outras áreas. Precisa sentar com a polícia e conversar e falar, não, peraí, nós não podemos fazer o cara que comprou o ingresso online retirar o ingresso físico. Se isso fosse em Portugal, ia virar piada aqui no Brasil. Falar, não, o cara comprou o ingresso online, tem que trocar pelo físico. Isso é fora da realidade. Vê o que aconteceu no The Town. 100 mil pessoas por dia. A gente tá falando o contrário. Tinha que ser o online, né? O virtual. Ontem nós estávamos falando justamente ao contrário, né? Do ingresso. Não, ontem a gente estava explicando online. Que no The Town não aceitava o ingresso físico justamente por conta de golpe. Isso que aconteceu com o Robson Ramos, aí que você retalou. Alguém invade o seu celular por alguma falha, algum descuido, né, que você cometa, e ele acessa o seu e-mail, acessa lá onde você tem as informações guardadas, puxa o ingresso para ele e você fica sem o ingresso, ele entra antes que você. Então o The Town fez uma atualização no aplicativo que obrigou aquela pessoa que foi assistir o show a levar um celular com conexão à internet, porque o aplicativo ficava atualizando o QR Code. Ou seja, tecnologia tem. Agora, o que o São Paulo está fazendo com o torcedor é uma vergonha. Né? Não dá para tratar o torcedor dessa forma. Ingresso caro, bagunça, desinformação, falta de ingresso para sócio-torcedor. Absurdo o que está acontecendo com o torcedor são paulino. E tem um detalhe: a torcida organizada do São Paulo tem ingresso para vender. Conseguiu ingresso. Aí já é motivo de investigação, né? Para saber o que está por trás aí, porque pode ser que tenha muita gente ganhando dinheiro com essa história e com essa bagunça. Obrigado, viu, Felipe? Valeu, Pedro. Rede Bandeirantes de Rádio.